Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aos Efésios capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuamos aprendendo nos exemplos apostólicos. Aqueles exemplos de zelo com as doutrinas, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, nós nos gabamos naquela promessa que Jesus fez logo após a ordem da evangelização. Nós nos agarramos naquela parte: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Por esta grande e consoladora promessa feita pelo Senhor Jesus. Mas que pena, nós esquecemos do condicional. Antes de ele fazer esta promessa, ele deu uma ordem. Além da evangelização, ele disse que nós tínhamos um compromisso: ensinar tudo que vos foi ordenado. Notou que a promessa é magnífica, mas existe um condicional. Ele disse para os discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E entre estas coisas estão aqueles ensinamentos pertinentes ao tema que a gente está estudando. Nós estamos admirados com o zelo apostólico. Já citamos vários fatos, várias igrejas ou regiões em que eles passaram, e em um fato, Pedro e João foram até enviados pelos apóstolos lá de Jerusalém até Samaria. Com que finalidade? Vamos guardar as lições que a gente aprende, com a finalidade de completar a doutrina, completar a bênção pertinente à salvação. Filipe tinha pregado e multidões se converteram e foram batizadas nas águas batizadas em nome de Jesus. Mas em Atos 8, ali de 14 a 17, a gente vê que eles foram batizados, eles creram e foram batizados em nome de Jesus, o batismo nas águas, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Pedro e João foram à distância de quase 60 quilômetros, só para quê? Eu estou dizendo só por causa de nossos maus costumes hoje, por causa da nossa falta de zelo. Mas
Para eles era importantíssimo que aqueles crentes recebessem o Espírito Santo. Jesus tinha repetido a promessa, aquela promessa de Joel 2:28, que João Batista mencionou e Jesus, em Atos 1:8, ele disse para os discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Então, eles, com aquele zelo magnífico e lembrando do que Jesus tinha ordenado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Ah, quanta lição para a igreja de hoje, para os líderes de hoje, que a maioria sequer nem ensinam a doutrina do Espírito Santo. A maioria dos comungantes, das pessoas que creem ou que creram, poucos sabem a respeito do Espírito Santo. Isto pela falta de zelo, pela falta de olhar o valor absoluto desta bênção, o recebimento do Espírito Santo. Lembrem, quando o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Efésios, esta palavra linda: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte, olha aí, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí então ele vai enumerando uma série de bênçãos. Aí ele completa lá no verso 14, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É comum nós pegarmos, acharmos que aqui nós estamos incluídos. Aliás, deveria ser assim. Mas não se esqueçam, ele está falando, escrevendo a igreja em Éfeso, cuja igreja, lembrem, ela começou com aquele grupo de 12 discípulos de João Batista, que nada sabiam a respeito do Espírito Santo, que nem sabia que existia Espírito Santo. Mas Paulo, com aquele zelo apostólico que lhe era peculiar, ensinou para eles, batizou os 12 em nome de Jesus. E logo em seguida impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Aí estava o efeito subjetivo do fato de alguém crer. O mesmo que acontecera em Jerusalém no Pentecoste,
O mesmo que acontecera lá em Samaria, quando Pedro e João orou pelos convertidos. O mesmo que aconteceu na casa de Cornélio, quando Pedro pregava. O Espírito Santo veio sobre aquela reunião num lar. E todos foram batizados, cheios do Espírito Santo. E o apóstolo, então, aquilo era como que uma patente, uma garantia. Bem, já que eles receberam como nós o Espírito Santo, eu ordeno que todos sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, a gente conclui o vídeo de hoje, mais uma vez, maravilhados com o zelo dos apóstolos. Que tal a gente começar a imitá-los? Que sejamos tomados deste desejo. Amém e amém.